Essa parte relacionada aos impactos ambientais costuma ser muito tranquila. Aqui nós vamos listar as principais desvantagens provenientes da queima de combustível fóssil. Bem, o carvão também é um combustível fóssil, mas aqui vamos cuidar dos derivados do petróleo, tá certo? A primeira desvantagem que eu vou listar aqui para vocês é essa. Trata-se de um combustível não renovável. Bom, se a gente comparar a obtenção do petróleo com, por exemplo, a obtenção do etanol, fica mais fácil de entender o que é renovável e o que não é renovável. Veja só, para a gente obter etanol, basta que você tenha um vegetal rico em carboidrato. Então, aqui no Brasil a gente usa muito cana-de-açúcar, milho também, mas poderia ser obtido pela batata, beterraba, enfim. Basta que você tenha um vegetal que seja rico em carboidrato e isso vai lhe possibilitar, a partir de determinados processos químicos, produzir etanol. Veja então que você pode plantar cana-de-açúcar, plantar milho, plantar batata. Então, se você planta esse vegetal, você tem acesso à matéria-prima que vai dar origem ao etanol. No caso do petróleo, ninguém vai imaginar que você vai juntar um monte de micro-organismos marinhos unicelulares, jogar lama em cima e isso vai dar petróleo, pelo amor de Deus. Então, ninguém vai imaginar um negócio desse. Por isso que os combustíveis derivados do petróleo partem de uma matéria-prima não renovável, enquanto o etanol, por exemplo, parte de uma matéria-prima renovável. A mesma situação como combustível renovável, nós podemos aqui também inserir o biogás que vem também aparecendo nas questões. O etanol ainda é predominante, mas o biogás começa a aparecer em algumas questões. O biogás é um combustível que você pode obter a partir da decomposição do lixo orgânico, tá certo? O principal componente do biogás é o gás metano. A segunda desvantagem que eu vou citar aqui é o aumento das concentrações de CO2 provenientes aí dessa queima de combustíveis derivados do petróleo. Então, você aumentar a quantidade de CO2 tem como impacto um aumento no efeito estufa. E esse fenômeno é o que nós conhecemos hoje como aquecimento global. You know it well, the sun's radiation comes in the form of light waves, and that heats up the earth, and then some of the radiation that is absorbed and warms the earth is re-radiated back into space in the form of infrared radiation. And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere. And that's a good thing because it keeps the temperature of the earth within certain boundaries, keeps it relatively constant and livable. But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there. And what that does is it thickens this layer of atmosphere. More of the outgoing infrared is trapped. And so the atmosphere heats up worldwide. That's global warming. A quantidade de CO2, como acabamos de ver, então vai estar retendo mais energia, radiação infravermelha, ou seja, vai estar retendo mais calor. Contudo, eu acho importante nós desenvolvermos um pouco mais esse ponto daqui. É muito importante que a gente entenda aqui o que tem sido chamado hoje de combustível limpo e a diferença dele para um combustível derivado do petróleo. Veja só, de uma forma geral, uma combustão de um combustível orgânico vai gerar gás carbônico, CO2, se for uma combustão completa, ou vai gerar monóxido de carbono, no caso de você ter um ambiente com restrição de oxigênio, com a quantidade menor de oxigênio, você pode estar gerando monóxido de carbono ao invés de dióxido de carbono, chamamos isso de uma combustão incompleta. É até melhor que você gere o CO2, porque o CO é uma substância extremamente, é um gás muito tóxico, o gás monóxido de carbono, ele é muito letal, pode ser muito letal para o ser humano. Bom, é preciso destacar que a quantidade de CO2 ou CO está diretamente relacionada ao combustível orgânico, porque esse combustível é que apresenta o elemento carbono na sua composição.
Então, o CO2, a quantidade de CO2 depende da quantidade de carbono que você tiver, obviamente, nesse seu combustível. Lembrando que aqui é só oxigênio. Ok? Há uma pequena ressalva aqui também. Você pode ter outros produtos além da água. Depende do que você tem aqui nesse combustível. Por exemplo, se tiver enxofre, essa queima aqui também vai gerar provavelmente SO2. Tá? Lembrando, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Se tem enxofre do lado de cá, tem que aparecer enxofre desse lado de cá também, tá certo? E a queima de um combustível que tem enxofre vai gerar um outro problema que nós vamos discutir logo na sequência, beleza? Quando esse combustível queima, combustão completa, gerando CO2. Logo, um combustível derivado do petróleo produz CO2. Você então vai estar aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera e isso vai contribuir para um aumento do efeito estufa e isso pode estar relacionado a um aumento da temperatura do planeta, o que vamos chamar de aquecimento global. Mas, nesse momento, como um grande estudante ou uma grande estudante que é você já deve ter percebido algo aqui estranho, porque o etanol também é um combustível orgânico. O etanol também tem carbono na sua estrutura. Ele também é um composto orgânico. Então, se você queima o etanol, você também vai gerar o CO2. Logo, queimar etanol gera CO2 para a atmosfera? Com certeza. Pera lá, jovens. Então, é tudo uma grande conspiração da ciência? Não. Nós vamos dizer que o etanol é um combustível limpo em relação ao ciclo do carbono pelo seguinte: quando o etanol, para ser produzido, necessita de uma matéria-prima que é um vegetal rico em carboidrato. E esse vegetal, durante a sua existência, ele realiza fotossíntese. Então, o vegetal absorve o CO2 no processo da fotossíntese. Há, nesse caso, uma compensação, dizemos que ele então é limpo porque ele não está interferindo no ciclo do carbono. Existem aqui muitas ressalvas sobre essa compensação, mas o fato é que, no caso do etanol, você com certeza tem um combustível que contribui muito menos para o aumento do efeito estufa do que os combustíveis derivados do petróleo no processo da combustão. Olha, antes de continuar, eu acho importante nós citarmos o seguinte: estamos falando das desvantagens dos derivados do petróleo em relação à utilização deles enquanto combustíveis, tá certo? É importante lembrar que o petróleo, ele não é matéria-prima apenas para combustíveis, é principalmente, mas aqui no petróleo você também vai ter matéria-prima para borrachas, plásticos, muitos plásticos, você vai ter matéria-prima até mesmo para fármacos. Então, o desafio que nós temos na substituição do petróleo é muito maior do que o desafio de achar novos combustíveis. É preciso achar novas matérias-primas para uma série de materiais que utiliza componentes que estão no petróleo. Então, como ele está muito enraizado nos produtos que nós temos na sociedade hoje, ele é um desafio muito grande a substituição do petróleo, tá certo? É bom fazer essa ponderação e agora sim vamos para a terceira desvantagem dos derivados de petróleo utilizados como combustíveis, tá certo? Vamos lá. Essa terceira desvantagem é quase que um complemento da segunda. Então falamos sobre a produção de CO em uma combustão com deficiência de gás oxigênio. Esse produto é extremamente letal para o ser humano. O SO2 também citamos, ou seja, se você tiver nesse combustível a presença de enxofre, essa combustão pode gerar, além daqueles produtos também, o SO2. Esse SO2, ele por si só já é ruim, mas ele pode ficar pior,
porque ele pode ser convertido aqui em SO3 e de SO3 ele se transformar em ácido sulfúrico. Então isso para as máquinas é péssimo, e também o ácido sulfúrico em contato com a água da chuva, dissolvido aqui na água da chuva, ele aumenta a acidez da água da chuva, um fenômeno que vamos chamar de chuva ácida. O próprio SO2 também pode gerar um outro ácido. Esse é considerado um ácido que contribui menos, mas ainda assim contribui de alguma forma para uma chuva mais ácida, tá? A chuva já é naturalmente, ela já tem um pH dito ácido, então o que nós estamos falando aqui é de um aumento da acidez da água da chuva. A presença de nitrogênio vai gerar óxidos de nitrogênio, que podem afetar a qualidade do ar que nós respiramos, e também podem gerar dois ácidos. O ácido nítrico, esse muito ruim para o maquinário e também pode contribuir bastante para o aumento da acidez da água da chuva, ou ácido nitroso, esse oferece um pouco menos de dano, mas também não é bom. Portanto, a presença de enxofre e de nitrogênio está diretamente associada à qualidade do petróleo. Já falamos sobre isso, inclusive, na primeira parte dessa aula. Vamos então a uma questãozinha aqui relacionando essa parte dos impactos ambientais, desvantagens relacionadas à queima desses combustíveis fósseis, tá? Questão aqui da VUNESP de São Paulo. A queima dos combustíveis fósseis, carvão e petróleo, assim como os combustíveis renováveis, etanol, por exemplo, produz CO2. Um parêntese aqui, nós já falamos sobre isso. Fecha parênteses. Que é lançado na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e possível aquecimento global. Por qual motivo o uso do etanol é preferível ao da gasolina? Então, ele está falando sobre a queima, relacionando a produção de CO2 com o aquecimento global. Vamos às questões. O etanol é solúvel em água. O fato do etanol ser solúvel em água não tem relação com produção de CO2 e aquecimento global. Então, isso não justifica. O CO2 produzido na queima dos combustíveis fósseis é mais tóxico do que aquele produzido na queima do etanol. CO2 é igual em qualquer CO2 produzido. O CO2 do extintor de incêndio é o mesmo CO2 que tem na atmosfera, não tem diferença, toda molécula de CO2 ela é igual. O CO2 produzido na queima da gasolina contém mais isótopos de carbono 14 do que aquele produzido pela queima do etanol. Bom, novamente, não tem qualquer relação com o assunto, não justifica de forma alguma isso, não tem qualquer relação entre queima de CO2 e aquecimento global, tá? O carbono 14 você vai ver lá na parte de radioatividade, datação, isótopos, enfim. Não tem nada a ver com esse assunto aqui não. O CO2 produzido na queima do etanol foi absorvido recentemente da atmosfera. Está aqui a nossa opção. Então, o etanol, antes de você ter esse combustível, você tinha um vegetal. E esse vegetal absorveu o CO2 na atmosfera enquanto estava realizando a fotossíntese. Por isso que o etanol é preferível à gasolina, ele vai impactar menos no caso do aquecimento global, tá certo? Então, antes de terminar, eu queria chamar a atenção a mais um impacto ambiental que não tem a ver com a queima, mas vivenciamos infelizmente aí no ano de 2019, que tem a ver com duas propriedades relacionadas ao petróleo. Uma propriedade aqui física. Bom, o petróleo é formado por hidrocarbonetos na sua grande maioria, o componente majoritário do petróleo, e os hidrocarbonetos são praticamente insolúveis em água, ou seja, tem baixa solubilidade. Os hidrocarbonetos têm pouca afinidade pela molécula de água. E por isso mesmo que esse petróleo cru chegava até a costa, chegava até a areia, justamente porque ele não era dissolvido pela água do mar. Outra característica é que uma propriedade química é pela constituição do petróleo. O petróleo tem muitas substâncias tóxicas aos seres vivos e o petróleo cru ainda, ou seja, o petróleo que não passou pelos processos de separação,
esse petróleo cru, ele guarda uma quantidade ainda maior de substâncias tóxicas, tá certo? Então, não tem a ver com a parte da queima de combustíveis fósseis, mas é também uma desvantagem proveniente do uso de petróleo e infelizmente vencemos no ano de 2019. Tá certo? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e a todas.